Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos chegando. Oi, linda! Boa noite! Seja bem-vinda! Maravilhosa! Deixa eu subir aqui minha câmera um pouquinho. Lindona! Vai chegando, vai chegando. Vamos esperar o povo chegar. Vamos esperar o povo ir chegando, o pessoal tá tímido, tá chovendo, tá frio. Aí o pessoal tá tímido, linda. O pessoal ainda tá se chegando. Hoje o tema da live vai ser muito legal. Vamos falar de uma abordagem bem legal. Vamos chegando, meu povo. Oi, Fabi, boa noite. Seja bem-vinda. Esse tema vai ser muito especial, Fabi. Fica com a gente, hein? Olá, Fefe, que linda! Seja muito bem-vinda. Que ótimo. Ô, linda, o pessoal tá com medo da chuva, hein? Gente, ó, clica nessa setinha que tem aí embaixo do lado dos comentários. Se vocês acharem relevante, né, que as pessoas conheçam um pouquinho do nosso trabalho, meu e da Vanessa, clica no aviãozinho, compartilha essa live com as pessoas que vocês gostam, com os amigos. Fala, olha, eu conheço duas meninas legais, empreendedoras, gestoras, estão fazendo uma sequência de lives com temas muito bacanas. Vai lá assistir a live delas, convida, clica na setinha e chama todo mundo. Clica no aviãozinho. Vem com a gente, hoje a gente vai bater um papo sobre os ladrões de energia. Eu listei aqui, ó, pelo menos cinco que eu acho os mais relevantes, os mais principais, que são ladrões da nossa energia e que a gente tem que estar atento a eles, pra gente sempre se fortalecer, pra gente se blindar, na verdade. Então vai ser um papo muito rico. E é um papo que a gente consegue até transbordar na vida de outras pessoas, né? Porque a gente ouvindo, às vezes, alguma coisa, é uma ficha que cai, um insight que a gente tem para ser cada vez uma pessoa melhor. Esse é o objetivo dessa live, é o meu objetivo, o objetivo da Vanessa. Enfim. Vamos lá. Tô esperando a Vanessa entrar, essa senhorita, para eu convidá-la para a gente bater o nosso papo aqui. Deixa ela chegar. Quando eu ver que ela chegou, eu coloco ela aqui para a gente bater o nosso papo da noite. Estou aqui com a minha colinha. Preparei uma cola para hoje, para pontuar bem os temas aqui com vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês percebam no dia a dia de vocês? Olá, seja bem-vinda, Chagas Rangel. Compartilha comigo, interage comigo aqui nessa live. Fala pra mim se vocês têm alguma coisa que vocês sentem, que vocês percebem que tem roubado a energia de vocês, que tem roubado a positividade, o bom humor de vocês aí no dia a dia. Compartilha comigo no chat, interage. Oi, Leila, seja bem-vinda. Renato, tudo bem? Olinda, a Vanessa mora longe, aí até chegar na live custa, né? Oi. Olá, Fabiola, seja bem-vinda, boa noite. Tô aqui falando para quem já estava na live que hoje a gente vai falar sobre os ladrões de energia. É um tema muito relevante para a gente aprender. Pra gente aprender não, mas pra gente tomar consciência, de se blindar, de estar sempre buscando essa positividade, da gente estar sempre modelando a nossa comunicação, isso é muito importante. Então clica nessa setinha aí, chama as pessoas que vocês acham relevante ouvirem esse tema. Olá! Oi, Tia Beth, boa noite!
Isso, Michele tá aqui com a gente também. Gente, que alegria. Muito obrigada por isso tudo, viu? Vamos aguardar aí a Vanessa, maravilhosa. Vanessa, tô só te esperando para te chamar, pra gente começar a nossa conversa. Se tem alguém aqui que ainda não está, enfim, entrosada, né, nessa sequência de lives, a gente fez 5 lives agora nos últimos tempos, falando sobre, associando o Pilates sistêmico à questão realmente dessa tríade que o Pilates faz, que é corpo, mente e espírito. Então a gente fez 5 lives agora, por último, falando sobre a importância da ativação da nossa mente e a influência para o nosso corpo. E antes dessa sequência de 5 lives, que está sendo a nossa temporada 100, né, corpo, mente e espírito, a gente fez 5 lives de exercício, dando dica de exercício. Então a gente tem um canal no YouTube. Todas essas lives estão gravadas lá no nosso canal do YouTube, então dá um pulinho lá. É Espaço Saúde em Foco. E também fica no IGTV gravado. Então, se vocês quiserem dicas de autocuidado para cervical, lombar, quadril, a gente falou muita coisa especial, tá lá. E as últimas lives também. Oi, Celina, boa noite. Vanessinha já tá na área. E eu vou chamar a Vanessa aqui pra gente bater um papo maravilhoso. Tô aqui na torcida para que Yasmin também esteja participando da live, porque a Yasmin, ela tem uma participação muito especial nas nossas lives. Então vamos ver se ela tá presente aí, uma expectativa. Vou chamar você, vamos. Vamos aqui. Pronto, vamos, tá chegando. Tá rodando a bolinha aqui. Oi, Fafá. Fafá tá chegando. Deixa eu chamar você de novo aqui, ó. Peraí. Vamos ver se agora vai. Não? Ah, agora foi, garota. Ah, legal. Efê, você é muito querida. Bom demais ver você nesse papo e sempre comentamos nas aulas. Isso mesmo. A gente sempre interage sobre esses assuntos nas aulas e por isso a gente se motivou em trazer isso para as lives, né? Visto que a gente está aqui interagindo com vocês, que já são um público, que conhecem um pouquinho do nosso trabalho. E a ideia é a gente transbordar mesmo, porque acho que a palavra é essa. A gente acredita tanto no nosso trabalho, a gente acredita tanto nos nossos resultados, que a nossa ideia de trazer essa abordagem para as lives é que mais pessoas tomem conhecimento, que mais pessoas consigam ouvir, se sentir bem, ter mais qualidade de vida em todos os aspectos, né? Físico, mental, espiritual, que é o que a gente acredita muito. Camille está aqui com a gente, seja bem-vinda. É isso aí. Ó, a Fátima falou que congelou, já voltou? Para mim tá normal. Gente, deixa eu dar boa noite para as pessoas. Entrei no Dê Boa Noite. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo. Tá. Gente, uma boa noite. Desculpa meu atraso. Eu tava ouvindo a Fabiana na expectativa da Yasmin estar aqui, mas a Yasmin não dormiu à tarde. Tá caindo de sono. Se ela entrar aqui, vai tocar o terror. Vai voar telefone, tripé. Aí eu dei uma fugida aqui dela. Ah, legal. Eu tô aqui falando para a galera, Vanessa, que a gente hoje decidiu por um tema que são os ladrões de energia, né? E aí eu tava aqui, listei 5 que nós duas consideramos ser os mais, assim... Stop. É o top 5 dos ladrões de energia. E aí, para começar esse papo, eu queria muito que vocês interagissem com a gente aqui na live.
que vocês espalhassem coraçãozinho para tudo que é lado aí, curtindo. E digam pra gente se vocês têm alguma coisa que no dia a dia de vocês percebem que é o que rouba a energia de vocês, que é o que desgasta, é o que atrapalha o humor de vocês, é o que atrapalha a positividade. Então, compartilha com a gente, interage, vamos bater esse papo juntos. Sim. Essa live é de interação, né? O pessoal já clicou no aviãozinho para convidar? Ah, pedi aí pra galera. Deixa eu convidar aqui também, que eu cheguei agora. Isso, chama aí. Vou convidar algumas pessoas também. Espera aí. Pronto. Vai convidando aí e eu vou batendo papo aqui. Então, como eu falei para vocês, eu listei aqui os top 5 dos ladrões de energia, né? Quando a gente pensa nisso, ladrão de energia é exatamente o que eu falei. É quando a gente tem alguma circunstância no nosso dia ou na nossa vida, né? Na nossa semana, na nossa vida como um todo, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa motivação, né? Realmente que fazem aquela sensação da gente estar com a energia sugada, sabe? Parece que a gente está carregando um mundo nas costas. E aí eu listei aqui 5, e aí eu comecei com a comunicação, porque a comunicação foi algo que a gente falou na live passada, né? A gente falou de comunicação verbal, comunicação não verbal. Se vocês não viram, assistam, porque foi bem legal a live. Tá lá no YouTube gravado, tá aqui no IGTV também. E assim, o quanto é importante a gente ter uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação direta, objetiva. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e é muito interessante. Ela falando assim, porque... Poxa, cheguei do trabalho estressada. Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É porque entrou uma ligação aqui. Eu vou fechar e você me chama de novo, porque o seu som sumiu para mim. Tá. Deixa eu chamar. Vê. Acho que agora foi. Então, aí ela tava falando, né, que cheguei do trabalho cansada, cheguei do trabalho estressada e tava doida para conversar. Aí, o companheiro dela, né, chegou do trabalho, talvez também no mesmo sentimento, né, trouxe toda a demanda do dia, né, também cansado, estafado. Ela doida para interagir com o marido, né, porque ela queria extravasar aquele sentimento de estresse. Aí o marido chegou em casa e falou para ela assim, oi, tudo bem, meu amor? Tudo bem, tô saindo que eu vou jogar bola com o pessoal combinou, tá? Então tô indo jogar bola. E não deu atenção, né, àquele momento de estresse que ela estava. E aquilo aumentou, assim, exponencialmente o estresse emocional dela. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Porque se a gente não comunica o que a gente está sentindo, o outro não tem o poder da adivinhação, né? E assim, existe aquela questão que cada uma das pessoas também tem uma maneira de transbordar o cansaço ou de aliviar o estresse, né? No caso dela, ela queria estar em casa, tomar um banho para relaxar e conversar, compartilhar o problema. Ele não, ele estava doido para chegar em casa e sair para jogar a bola dele, de repente para tomar uma cerveja, porque essa é a maneira que ele encontrava de descontrair. E assim, ela, na comunicação não assertiva dela naquele momento, ela ainda gerou mais um problema, porque quando o marido chegou, além do problema que ela já estava, que ela já vinha carregado do trabalho, foi mais um problema conjugal, né? Porque você é um insensível, porque você não liga para os meus sentimentos. E não é nada disso, né? Só faltou uma comunicação assertiva. De repente, dela falar como ela estava se sentindo, de repente, dele falar também para ela naquele momento que o que ele precisava era dar uma relaxada na cabeça dele e que para ele fazia sentido, de repente, estar ali no futebol. E acomodavam as emoções ali, só acertando a comunicação. E eu observo muito isso, assim, não sei se você, Vanessa, tem essa percepção, assim, do quanto a comunicação, quando a gente se faz entender no que a gente está sentindo,
e Sim, do quanto a gente também está atento, né, à comunicação do outro, mesmo que não seja dita, mas que seja percebida, o quanto isso traz um equilíbrio, né? O quanto sim. isso traz um conforto. Enquanto você estava falando aqui, eu estava analisando que o que acontece? Essa questão da comunicação tem muito a ver com o perfil comportamental também da pessoa, né? Porque, não sei, todo mundo aqui sabe, já ouviu falar da teoria DISC. Quem aí conhece? Quem conhece fala sim, quem não conhece fala não. Só pra gente ter um termômetro se vocês conhecem ou não. A teoria DISC, que fala a respeito dos 4 perfis comportamentais. Gente, será que a gente está online? Será que tem alguém Eu aí? acho que a gente está sozinha na live aqui, hein? É. Quem Oi, já Jair. ouviu falar da teoria DISC? Quem conhece ou quem já ouviu falar, coloca sim. Quem não conhece, coloca não. Só para a gente ter uma noção, só para abrir um parêntese nisso que a Fabiana está falando. Ó, a Maria Fernanda falou não, Celina não. Vamos lá, pessoal, coloca pra gente, só pra gente ter uma noção. A Thaís também não. Então, eu vou falar aqui resumidamente, depois a gente é um projeto nosso, a gente trazer um conteúdo falando sobre isso, porque isso afeta e abrange todas as áreas da nossa vida, gente. Profissional, conjugal, todas. Ó, todo mundo tá falando que não, acho que até agora ninguém. Então, a teoria diz que ela abrange 4 perfis. Diz que dominante, influente, estável e conforme. Por exemplo, eu sou conforme influente. A Fabiana é estável e influente. E depois que a gente descobriu, que a gente fez análise do nosso perfil comportamental, que a gente passou a se entender, a gente passou a entender mais uma outra. A nossa comunicação melhorou muito porque a gente passou a entender uma a outra, né? E assim, então assim, pessoas, cada perfil desse tem um comportamento específico, né? Pessoas conformes, pessoas estáveis, têm um perfil um pouco mais calado, digamos assim. Eu tô dando uma resumida da resumida, tá, gente? Para não fugir do foco da live. Pessoas influentes são pessoas mais calantes. Então, por exemplo, um influente chega em casa, como a Fabiana falou, querendo extravasar, mas o marido é estável. Então ele não tá querendo aquela, sabe, aquela interação assim com tanta intensidade, né? O dominante também, ele tem um posicionamento mais firme e tal. E às vezes o estável, conforme, ele acaba se sentindo não acolhido, né? Porque o dominante foi muito firme na palavra, muito objetivo. Então, assim, é um conteúdo que a gente vai trazer para vocês bem minucioso, para vocês entenderem cada perfil e tudo mais. Mas só para vocês entenderem como isso influencia. Então, assim, pessoas. Fala, Fabi. Deixa eu falar uma coisa legal aí do que você está falando. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui. O dominante, que é o que a Vanessa falou, que é a pessoa mais incisiva, que fala mesmo, ele geralmente vai com o dedo na ferida, sabe? Assim, ele percebe uma fraqueza sua, ele já tem uma opinião para dar, ele é objetivo, pontual. O questionamento que o dominante adora fazer é o quê? Qual? Né? E geralmente com essa firmeza, com essa autoridade. Geralmente o influente, que é tipo eu, gente, eu sou influente, eu gosto de dar gargalhada alta, eu gosto de estar no meio de todo mundo, eu gosto de interação, né? Eu consigo, eu quando estou cansada, eu relaxo no meio do tumulto, eu sou aquela que vai pro carnaval, que vai pro bloco, eu sou dessa. E aí, assim, a pergunta, o questionamento do influente é quem, né? Quem vai estar lá, né? Com quem que eu vou interagir. O estável, que é aquela pessoa mais tranquila, é aquela pessoa que precisa pensar para tomar as decisões, é a pessoa geralmente que tem aquele perfil mais introspectivo, que é a pessoa mais quietinha. A pergunta, o questionamento desse perfil é o quando e o como, né? Mas quando a gente vai, como a gente vai, né? Precisa do planejamento para fazer as coisas. Já o perfil conforme, né? Quem tem aquela conformidade, quem gosta... Geralmente o conforme é aquele que gosta de planilhas, né? Aquele que você dá uma planilha no Excel, ele resolve tudo.
porque ele é detalhista, ele gosta de tudo nos mínimos detalhes, ele é o conforme. Geralmente a pergunta do conforme é de que maneira, né? Ou por quê? Então você imagina, né? Vamos falar de casal aqui, por exemplo, né? Ou seja, numa relação nossa que não é de casal, mas a gente é quase que isso, né? A sociedade é essa parceria. Mas vamos falar dos casais, né? Da interação. Você imagina, por exemplo, um estável, que é a pessoa que quer saber o como, o quando, casada, por exemplo, com uma pessoa extremamente dominante, né? O dominante que já está ditando as regras, que já tomou todas as decisões, né? Ele quer ir. E o estável quer saber para onde, né? Para saber que roupa ele vai levar, qual tipo de mala ele vai fazer, aquela estabilidade. Imagina a comunicação desse povo e imagina isso tudo dentro de um estresse, né? Associado a um estresse, associado a acúmulos de trabalho. Então, assim, o quanto é importante a gente estar atento. O perfil acaba que é um plus, né? Assim, é um conhecimento a mais. Mas mesmo que a gente não entendesse absolutamente nada de perfil comportamental, que a gente conseguisse ter a sutileza e o carinho de entender que todo mundo tem fraquezas e que todo mundo tem fortalezas, né? E que a gente pode modelar tudo isso com a comunicação. Então, assim, se eu tô triste, cansada, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu preciso me comunicar, porque as pessoas não adivinham o nosso sentimento, né? Então, olha, meu bem, hoje eu não tô para essa conversa porque hoje eu tô cansada, hoje eu não tô legal, ou então, olha, eu gostaria sim de ter essa conversa, né? Eu gostaria sim que você soubesse disso. Ou a pessoa chegou, não deu a menor importância, porque não tem como adivinhar, foi pro futebol. Chegou no futebol, não precisa ter estresse, né? Ele precisa saber que você gostaria muito da presença dele naquele momento, daquela conversa. Então, eu acredito muito que quando a gente está atento às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e quando principalmente a gente se permite externar através da comunicação assertiva, entendendo que a gente tem total autorresponsabilidade nisso, né? Que as pessoas que estão à nossa volta, elas não têm como adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a comunicação fica mais assertiva e a gente consegue ter mais alegrias, né? Mais momentos de conforto, de bem-estar e menos desgaste de energia, né? A Fátima está perguntando qual é a pergunta do dominante que você falou. Fátima, olha, a pergunta do dominante é o que e qual. O dominante, ele sempre quer saber o que e qual é o motivo daquilo, o que isso faz. Ele geralmente é questionador, mas geralmente o dominante é um questionador que ele já tem todas as soluções, sabe? Geralmente ele é um questionador que ele já vai no ponto, ele já tomou as decisões. E geralmente é assim, a gente está falando de uma forma muito abrangente, né? E assim, todos os perfis, eles têm a sua grandeza, o seu mérito, o seu prestígio, o seu privilégio. A gente está aqui falando dos perfis, assim, a pontinha da pontinha da pontinha desse iceberg, assim, os questionamentos de cada perfil. Marília está chegando, seja bem-vinda, Marília. Isso, depois a gente vai fazer um conteúdo específico para vocês entenderem e tal. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Vamos continuar no foco do ladrões de energia. Precisamos identificar quem são esses ladrões. Isso, e aí, assim, então, o primeiro ladrão de energia é isso. E se a gente pode, né? Se a gente pode trazer uma dica, né? Compartilhar aí um feedback com vocês, seria isso. Que vocês estivessem mais atentos à comunicação de vocês, né? O quanto a gente pode modelar a comunicação para ter uma relação de mais compreensão com o filho, com o marido, com os amigos, com a sócia, né? Entendendo que o outro tem fraquezas também como nós, que o outro tem vulnerabilidades como nós, que o outro também tem dias ruins como nós. E que a gente, o quanto mais assertiva for a nossa comunicação, o quanto mais através das nossas palavras a gente conseguir transmitir o que a gente está sentindo naquele momento, o que a gente quer dizer, né? Eu tinha um discurso, pelo meu jeito influente, de sair
eu tinha muito um perfil de achar que, gente, mas isso tá na cara, não é possível que a pessoa não sabe que eu quero dizer isso. Não pode ser, né? E pode ser sim, as pessoas não têm o poder de adivinhar o que você está pensando. Então, assim, a partir do momento em que eu comecei a modelar e entender que as pessoas são diferentes de mim, que eu preciso observar isso, foi muito menos estafante e menos cansativo para mim. E aí, na lista aqui dos top 5, eu listei também o julgamento e a importância que a gente tem de respeitar a opinião dos outros, né? Aí, quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei, gente, vocês lembram da época, não é para a gente entrar no mérito, mas só uma lembrança, né? Da época que as pessoas interagiam na internet, tinha épocas que eu via muito de uma forma muito inflamada, né? As pessoas, elas, sei lá, ou você postava uma coisa que você achava interessante, ou alguém postava uma coisa que achava interessante, e aquele momento em que um quer interagir na página do outro, um quer interagir no perfil do outro, ou você tem um vizinho que só olha para o telhado do outro, né? O bicho está pegando dentro da casa dele, mas ele só olha para o telhado do vizinho, né? Nossa, mas você viu a filha do vizinho, você viu o marido da vizinha, como é que é isso, como é que é aquilo, você viu aquela mulher. Então, é a gente se preocupar tanto com o outro lado, né? A gente se preocupa tanto, às vezes, com a opinião dos outros, a gente se preocupa tanto com a vida dos outros e a gente não reserva, ou a gente deixa de reservar mais tempo de qualidade para a gente, né? Sim. Então, o quanto isso também, no final das contas, rouba a nossa energia, porque nem todo mundo tem a mesma opinião da gente. Aliás, ninguém assim se assemelha tão 100% com as nossas opiniões, porque cada um acaba tendo uma vivência, cada um acaba tendo um insight de alguma coisa, cada um tem uma experiência, né, desde a infância até a fase adulta. Então, o quanto é importante a gente também estar atento que até isso também é uma fraqueza do outro, né? E que a gente precisa olhar com respeito e amor, né, para a vida da pessoa. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo. É a vida dele lá e eu tenho a minha vida aqui. E quando a gente começa a se voltar para a gente e a gente começa a anular um pouco esse olhar para a vida do outro, para a opinião do outro, o que o outro está achando, isso também deixa de roubar a nossa energia. A gente acaba se fortalecendo mais com relação a isso, né? Sim, é dentro disso que você está falando. Tem duas coisas interessantes, né? Na Bíblia tem um versículo que fala, né? Porque você olha para o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está dentro do seu olho. Isso é uma pancada, assim, pra gente. E tem uma história também de uma família que todo dia, quando eles iam sentar à mesa para tomar café da manhã, o homem olhava pela janela e falava assim, aí ele via a vizinha estendendo lençóis, ele falava assim, nossa, mas aquela mulher não sabe lavar roupa, os lençóis dela está sempre amarelado. Ela tem que aprender a clarear as roupas dela. Os lençóis têm que ser brancos. E todo dia, sempre que ele sentava à mesa, que a mulher estava estendendo os lençóis, ele falava isso. Um belo dia, e a esposa não falava nada. Um belo dia a esposa foi lá e lavou o vidro. Ou seja, o que estava sujo não era o lençol da vizinha, era a janela dele que estava suja e ele estava vendo através daquela lente e criticando a mulher, sendo que na verdade era a casa dele que não estava limpa, né? A Aninha chegou aí, ó. Muito bom, linda, Aninha, Bianca. Bianca, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E o quanto isso rouba a nossa energia, né? E o quanto a gente está ali olhando a vida do outro, se desgastando com o problema do outro, ou se desgastando com o que o outro falou, que disse e tal. A gente está deixando de ter momento presente com alguém que está à mesa comendo com a gente, né? Nesse exemplo que você falou. A gente está deixando de ter um tempo de qualidade para a gente, né? De repente olhar para uma emoção, para um sentimento nosso, sei lá, ler um livro que traga conhecimento, qualquer coisa. Porque a gente está conectado em resolver o problema de alguém, em estar disponível para a vida de alguém e não para a gente. Então, às vezes, a gente perde, a gente deixa de investir, na verdade, tempo de qualidade para a gente, porque a gente está demandando energia em função do outro, da opinião do outro.
Então, isso é o top 2, assim, na minha opinião, e eu tive vontade de compartilhar com vocês esse pensamento. E aí tem o top 3, né? O top 3 é o contágio social com pessoas tóxicas, né? É top. Esse aí é clássico, assim. Eu acredito muito que todo mundo tem aqui objetivos e metas, né? Ou se não tem, tem um sonho, tem um planejamento. E a gente sempre encontra na vida pessoas que nos aproximam disso, né? Seja pessoas que se aproximam, por exemplo, da nossa profissão, se aproximam de alguma coisa que a gente gosta de ler, de assistir, de ouvir, mas se aproximam da gente de alguma forma. E tem pessoas que se distanciam completamente dessa nossa intenção, né? Geralmente, são essas pessoas que estão distantes dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos planos, do que faz a gente ter prazer, né? Dos nossos gostos. Geralmente são essas pessoas que são as mais tóxicas, né? Geralmente, para o nosso convívio, são as pessoas que agregam pouco, né? Às vezes não tem nada para somar, mas geralmente tem alguma coisa para sugar da gente. Então, essa questão do contágio social, da gente estar atento, né? As pessoas que agregam para as coisas que a gente verdadeiramente acredita, as pessoas que agregam conhecimento, valores, que nos colocam para cima e não para baixo, e não afundam a nossa energia. Sim. O quanto isso também é muito importante. Uma coisa também que é muito legal dentro disso é que, assim, muitas vezes a gente tem problemas, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios, né? E a gente se conectar com pessoas que estejam vivendo as mesmas fraquezas, às vezes é um processo muito delicado de retroalimentação, né? Eu, às vezes, vejo, por exemplo, na fila do Mundial, aquele momento em que uma senhorinha se aproxima da outra e fala: ai, minha filha, olha, estou tomando remédio para minha artrose, porque minha artrose essa semana tá uma loucura. Aí vem a outra e fala: e eu também tenho. Eu tenho artrose, eu tenho bursite, tenho tendinite. Aí vem a outra: menina, e a minha coluna? Aí começa aquele negócio. Eu passei por isso. Semana passada, né? Eu acabei indo parar lá na Tijuca para fazer compra, no Guanabara. Aí eu tava numa sessão, eu com Yasmin não queria sair do meu colo, eu procurando as coisas, querendo fazer compra rápido. Aí uma senhorinha olhando assim pra prateleira: meu Deus! A canjiquinha tá custando isso tudo! Esse Guanabara tá querendo deixar a gente pobre! Ela meio que olhando pra mim assim, esperando pra ver se eu ia alimentar. Aí eu olhei assim e continuei andando. Aí daqui a pouco tava ela na ponta da sessão. Meu Deus! Isso tá muito caro, que não sei o que, não sei o que lá. Pra ver se alguém se aproximava. Quando eu tava saindo, uma se aproximou. Aí começou as duas. O pessoal tá rindo que acontece isso. Aí juntou, aí ficou lá as duas. Nossa, mas tá muito caro, que não sei o que, aquilo tá muito caro. Aí daqui a pouco vem juntando mais outra e aí vai, né? É muito isso. Não, e esses ladrõezinhos de energia sempre encontram alguém para se conectar, né? E quando você espontaneamente não quer se conectar, mas de alguma forma você é capturado, gente, aquilo cansa a mente, você fica assim, ó, e você sua, e você se irrita, porque aquilo contamina, né? Mas é muito interessante. Teve uma vez... Desculpa, amiga, te cortando. Teve uma vez... Isso é fato, gente. Hoje eu tenho essa consciência, né? Então, por exemplo, agora, semana passada, eu olhei assim e fui embora. Mas teve uma vez, quando eu tava vindo aqui pra Saquarema, pra casa dos meus pais, tipo, eu entrei no ônibus, aí a mulher do meu lado começou a falar comigo. Ó, a Rosângela falou que passou pela mesma coisa essa semana. Gente, assim, a mulher começou a puxar assunto comigo. Eu não tinha nem noção que era ladrão de energia na minha vida. E eu gostava de vir dormindo, né, no ônibus, ouvindo música. Fui dar papo pra mulher. Aí eu cheguei aqui com torcicolor. A mulher ficou 1h30. Eu ficava assim, ó. Aí quando eu tava quase dormindo, ela me cutucava. É exatamente isso. Porque você não percebe, quando você vê, já foi, né? É verdade.
Não, e assim, a gente está falando num contexto muito amplo, né? Assim, acho que a maioria das pessoas aqui já viveu uma experiência dessa. E nesse contexto amplo, a gente consegue ter a capacidade de decidir também se a gente está afim daquilo, se a gente não está afim. Agora, imagina isso no nosso contexto familiar, por exemplo, que é algo que a gente não tem como fugir. Tal. Até tem, mas é mais fácil a gente se blindar do que fugir, porque às vezes a circunstância para fuga é meio desafiadora. Porque vai lavar. Não, mas eu falar sobre isso também. Nesse contexto, porque assim, existem circunstâncias que se você percebe que a sua energia está sendo sugada de uma forma muito intensa, a solução que você tem é você abandonar literalmente aquele contágio, né? Mas quando é algo familiar, como você falou, eu aprendi uma coisa sensacional, que é a temporalidade e espacialidade. Ou seja, existe o tempo adequado para você estar ali se relacionando com aquela pessoa e o espaço. Se você passa daquilo, passa a te roubar energia. Conecta ali de uma tal forma que te suga. Mas se você fica a uma certa distância e por um período razoável, você consegue se blindar um pouco mais. Ó, Ó, pessoal, grupo de família. Grupo de família. Gente, grupo de família é clássico de roubar nossa energia. Mas olha só, Van, você está falando de um contexto realmente que é super viável, né? Você, quando pode, você procure o seu tempo, o seu momento e o seu espaço, né? Isso é ótimo. Agora, tem gente que não pode. Eu, por exemplo, passei por quase 20 anos da minha vida no meu espaço, né? Casada, mó tempão e tudo mais, tinha minha vida, aquele negócio todo. E aí, tem muito pouco tempo, eu voltei para o meu contexto lá da minha base, que é a relação, convivência com a minha mãe, assim, morar com a minha mãe e tal. A minha mãe, assim, já tinha adquirido esse tempo todo meu de ausência de casa, toda a rotina dela, manias, hábitos, etc, etc. Eu vim com os meus, né? Com as minhas manias, meus hábitos e tudo mais. E aí a gente fundiu tudo num momento só. Então, assim, existem muitas circunstâncias assim, né? Tipo, mãe, filho, várias relações. Às vezes de dona de casa e uma colaboradora que está contigo, que tem, enfim, pensamentos diferentes, energia diferente, e aí junta as energias. Isso é algo que a gente, quando a gente não pode fugir, quando a gente não pode evitar, a gente precisa se blindar. É como se de verdade a gente vestisse aquela armadura e olhasse para aquela outra pessoa, né? A gente se doutrinasse a olhar para aquela pessoa e entender, tá tudo bem, ela tem as fraquezas dela, isso não é meu. Sabe aquela história de só sai da boca da pessoa o que o coração tá cheio? É tipo isso, a gente olhar para aquela pessoa e entender, ela está externando, ela está colocando para fora algo que é dela, não é meu. Isso não é para mim, esse ataque não é para mim, essa histeria não é para mim, essa briga não é para mim. Isso é dela, é algo mal resolvido, é má gestão das emoções e, de alguma forma, ela expressa que o coração está cheio. Quando a gente se acumula, a gente precisa extravasar. E quando a gente consegue ter essa sabedoria, né, de se blindar, fica tudo mais fácil. Porque se a gente entra na energia, né, a pessoa está brigando e você vai brigar também. A pessoa te xingou, você xinga também. Cara, né, você se esvazia energeticamente, você não tem. E aí, assim, às vezes as pessoas podem se perguntar assim, gente, o que isso tem a ver com Pilates? Né? Faz sentido isso? O quanto a gente que trabalha com o corpo, né, na totalidade, o quanto a gente percebe isso nos nossos alunos. Às vezes é uma dor na cervical sem fundamento, às vezes é uma dor na lombar sem fundamento, às vezes é uma dor no quadril sem fundamento, uma dor nos joelhos sem fundamento. E isso tudo é acúmulo de tensão. Imagina você viver com uma situação tóxica em casa, com o vizinho, com o amigo, seja lá com quem for, e você entrar na energia da pessoa e isso te suga. Isso te trava, isso altera a sua respiração.
Então, assim, o quanto é importante você ter essa sabedoria, esse amadurecimento, essa blindagem, para que isso te dê mais saúde física também. Para que você consiga respirar fundo, sabe? Vestir a capa, a armadura e conseguir olhar para essa pessoa de fato com esse olhar, sabe? Isso é dela, não é meu. Isso eu vou deixar aqui, sabe? Eu não vou carregar esse peso, porque esse peso vai pesar no meu trapézio, no meu pescoço. Então eu deixo esse peso que não é meu, né? Sim. Ó, Flávia, achei que você... a Bianca Rocha colocou aqui, ó, pra você, ó. Sou sua fã, porque vi seu depoimento com a Islene na Teta Healing. Ai, que lindo! Que legal, Bianca, muito bom, muito legal. Gente, às vezes o comentário passa por mim e eu não vejo. Ainda bem que estamos juntas aqui na live. Eu tô sem Que óculos hoje, bom. né? E aí, eu vou seguir aqui, né? Então, já falamos, gente, vamos recapitular aqui. Já falamos da comunicação, o quanto a comunicação assertiva é importante. A gente se colocar, a gente falar o que a gente sente, tal. O quanto a questão do julgamento e respeitar a opinião dos outros, né? O quanto isso também nos traz sabedoria de olhar mais para a gente, olhar para o nosso umbigo, olhar para dentro de nós e evitar olhar muito para fora, né? Quando a gente começa a olhar muito para fora é porque a gente está tendo a necessidade de olhar para dentro. O contágio social, né? Quando a gente consegue excluir, exclui. Quando a gente não conseguir, a gente tem a capacidade de vestir a armadura e realmente entender que as emoções do outro são do outro e a nossa é nossa. É a gente vestir a blindagem mesmo. Fabi, E aí, você tá no terceiro ou tá no quarto, gente? eu perdi. vou pro quarto. Eu vou pro Ah, quarto. tá. Deixa eu só complementar então o terceiro. Tá. Com relação ao contágio social, que a gente até falou um pouquinho na live passada, que a respeito das pessoas mais próximas, né, do seu convívio, o quanto é importante você estar próximo de pessoas que te elevem de alguma maneira, né, que contribuam para essa finalidade. Então, a gente estava falando que as 5 pessoas mais próximas em todos os contextos, seja na família, seja no trabalho, seja no seu círculo de amigos. Então, cada um de vocês que estão aqui com a gente na live, é importante vocês fazerem uma reflexão. Porque às vezes a gente fala aqui, aí você nos ouve, mas você não traz isso para a sua realidade, para o seu contexto. No sentido de realmente aplicar o que a gente está falando, né? Então, por exemplo, quais são as 5 pessoas mais próximas da minha família que eu tenho contato? Como é que são essas pessoas? Como é que é a energia delas? São pessoas que têm um alto astral? São pessoas mais para baixo? Como é que é? Né? Então, assim, dependendo da média, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Dependendo da média, você pode ser um fator que tal. Será que você não está puxando a média também para baixo, às vezes? Né? E talvez uma mudança de comportamento sua, uma mudança de comunicação, você vai ajudar a levar aquelas 5 pessoas mais para cima, digamos assim. Então é importante você buscar se relacionar, né? Uma coisa que eu aprendi que é fundamental na nossa vida é o networking, né? É você se conectar com pessoas, né? Eu e a Fabiana, a gente estava conversando esses dias que eu falei para ela assim, Fabiana, você é meu Lego. Porque nós somos como se fôssemos peças de Legos espalhadas pela Terra. E aí, quando você se conecta com alguém, e que faz sentido, porque às vezes você quer conectar a peça assim, né? Aquelas crianças que conectam tudo errado. Então, quando você realmente se conecta com a pessoa que faz sentido, ela tem algo de si para você e você tem algo de você para ela. Vai fazer sentido, vai ter conexão. Agora, quando não faz sentido aquilo ali, né? Você tem que buscar realmente e não ficar presa como se só existisse aquelas pessoas ali na sua vida. Não que você vai excluir totalmente, mas você pode buscar novas conexões para agregar a sua vida. Com certeza. Isso é um ganho, isso é um aprendizado, é uma tomada de consciência que eu acho que a gente consegue ganhar pelo menos mais uns 5 ou 10 anos de vida. Porque quando a gente é sugado da nossa energia, a gente adoece, né? O que a gente falou da nossa saúde física, né?
E o quanto a gente conseguir modelar isso nos traz saúde, qualidade de vida e, por que não, longevidade, né? Então, gente, isso tudo que a gente está falando aqui está muito atrelado ao físico da gente, né? A questão de somatização, às vezes, de uma hipertensão, às vezes de um quadro de solidão, né? Porque tem gente que também se blinda tanto, se fecha tanto, se anula tanto, engole sapo, sabe? Que desenvolve, às vezes, doenças sistêmicas, né? Diabetes, né? Enfim, às vezes doenças na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, e a pessoa fica, uau, mas por que isso? Por que comigo? Por que eu, né? E isso tudo tem muito fundamento. Então, não dá para a gente excluir, né? Somos físico, ou somos emoção, ou somos espírito, ou não, a gente é um conjunto. O nosso corpo é o nosso templo que carrega as nossas maiores importâncias e relevâncias, que é o nosso cérebro, nosso coração, nossos pulmões, que fazem a gente respirar. Então, o quanto a gente precisa cuidar desse templo, né, dessa casa, da forma mais assertiva possível. E esses ladrões de energia, né, que seriam modelar a comunicação, como a gente falou, olhar para dentro de nós, se preocupar realmente com esse contágio que a Vanessa está falando, né? Viu que não se conectou, né? A gente tem que ter a sabedoria e a maturidade realmente de não bater na tecla. Ou a gente realmente olha para dentro, se questiona e se ressignifica, ou a gente exclui, né? A gente evita, exclui, enfim, é importante a gente buscar sempre pela qualidade de vida, né? E aí, o top 4 que eu coloquei aqui foi o acúmulo de tarefas. A gente fala. Rapidinho, porque tem 2 comentários interessantes aqui, só para a gente não perder, ó. A Maria Fernanda falou, ó, permiti que a minha idosa senhorinha roubasse a minha energia. Vivia sentada na poltrona dela. Aí aprendi a me blindar. Olhava para a minha senhorinha e passei a ver só a poltrona. Bonitinha. Isso, bonitinha. E a gente conversava tanto sobre isso, né, Fefe? Sobre essa questão, os últimos encontros que a gente teve, a gente falou muito disso, né? Do quanto realmente nos traz empoderamento o fato da gente se blindar. Assim. A gente olhar para o outro blindada. Ela tem, tudo que está saindo dela é dela, toda esse mau humor, essa discórdia, essa briga, essa ansiedade é dela, são angústias dela, são crenças dela. E isso nos traz uma força e um vigor, uma energia mesmo. Então, imagino que o que a Fefe está falando aí seja muito em função desse amadurecimento dela aí. Muito legal, Fê. Ó, e a Bianca colocou, ó, eu sei que depois dessa pandemia deu para conhecer quem é quem. Então resolvi não dar importância a quem não está na mesma sintonia de energia com a minha. Sou muita energia, então prefiro distanciar. Isso aí. É ter essa sabedoria realmente, esse cuidado e saber a hora de recuar ou a hora de avançar. Mas é isso aí, estar sempre atento realmente para os nossos sentimentos, né? Para as nossas emoções. Isso faz muito sentido. Essa questão aqui do acúmulo de tarefas, a gente fez uma live, que eu já não sei em que momento, que a gente falava isso, né? Dos multitarefas, né? A gente mãe, empresária, esposa, amiga, filha, enfim, tudo, né? Cozinheira, office boy, que a gente vai para a rua pagar conta, fazer o quê. A gente acumula um monte de tarefa. E aí, às vezes, por algum motivo, sei lá, nas multitarefas que a gente desempenha, algo deu errado. Né? Sei lá, né? Hoje meu dia começou agitadíssimo, fui para o trabalho, alguma coisa desandou no trabalho. Aí eu trago aquela energia e somatizo em todos os outros pilares, né? Eu não consigo harmonizar minha relação com meu filho, com a minha mãe, com a minha casa, eu não consigo fazer mais nada, porque minha cabeça está cheia. Às vezes, um prato... Eu até dei um exemplo na live, que a gente parece assim, aqueles artistas de circo que bota o prato para girar aqui, daqui a pouco bota o outro para girar ali. E a gente está sempre tentando manter os pratos em equilíbrio, né? E às vezes um prato desequilibra e a gente não consegue reequilibrar os outros. Então, o quanto é importante também o fato da gente entender todos os pratos, a gente olhar com amor e respeito para todas as nossas funções,
Mas a gente entender que a gente também não é a Mulher Maravilha, que a gente não é o Superman, e que a gente pode sim entender, assim, olhar e visualizar o que eu posso delegar, né? Aonde eu posso dividir esse peso? Ah, eu posso delegar isso aqui para fulano, isso aqui eu não preciso me desgastar, fulano pode compartilhar isso aqui comigo, taraná. O que eu posso deixar para depois? Né? Eu não preciso acumular isso tudo para agora. Ah, eu posso deixar para depois isso aqui, isso aqui. O que é fundamental, indispensável, que depende da minha energia agora? É isso aqui. Ah, ok. Fazendo essa varredura, as coisas ficam mais suaves, né? O processo fica mais leve. Então, a gente realmente olhar que nós somos, sim, seres multitarefas, que a gente tem, sim, muitas responsabilidades e muitas demandas, mas que olhando para tudo isso e buscando um equilíbrio, buscando uma gestão do nosso tempo, buscando sabedoria para lidar com as coisas, não somatizando tantos problemas, entendendo e delegando as emoções de quem tem que ser delegado, as tarefas para quem tem que ser delegado, e não abraçar o mundo, a gente também consegue poupar muita energia, poupar o nosso corpo, poupar as nossas emoções, né? Isso é muito importante. Sim. Vanessa está na fase mais multitarefas dela, né? Que Yasmin veio com toda a saúde, todo o gás, para uma mulher que já era empresária, já era gestora, né? Empreendeu, teve que virar empresária do nada, gestora, né, da empresa dela, é esposa, é filha, né? Eu também, você também que está aqui assistindo. E aí, assim, é importante a gente olhar realmente para isso tudo, mas entender que cada papel, em algum momento da vida, vai ter prioridade, que a gente precisa demandar mais energia para aquilo ali, e que a gente não precisa se chicotear, né? Se chicotear. A gente pode equilibrar, como eu falei, delegar, deixar o que pode ser deixado para depois, soltar esse pezinho aqui para a gente carregar depois. Pode falar, Van. Não, é isso, né? É uma fase. Isso. É isso, né? É isso, gente. É isso, né? Aí, influente, é isso, né? É isso, né? É isso, gente. Então, eu acho muito legal a gente pensar nisso com amor mesmo, porque hoje, ou foi hoje, ou foi ontem. Ontem aconteceu um pouco disso comigo. Eu estou resolvendo umas coisas, né? Enfim, lá no centro da cidade, Miguel com aula online, eu com aula online, agora com estúdio presencial. Algumas questões aqui da minha casa que me pegaram de surpresa. Teve uma hora que eu dei um berro aqui em casa com o Miguel. Pelo amor de Deus, filho! Você precisa resolver isso aqui sozinho. Não é possível que você não possa fazer nada sozinho. Eu tive um momento, assim, de luz, sabe? E aí ele olhou para mim. O Miguel é um fofo, assim. Ele é muito queridinho, porque ele tem muita propriedade nas palavras dele, né? E aí ele virou para mim e falou assim, mãe, para que isso tudo? Aí eu me pergunto, eu falei, gente, para que isso tudo? Ele, por que você está assim? Mãe, eu só estou pedindo a sua ajuda, mas se você não pode me ajudar, tudo bem. Mas eu já queria, né, estar ali, na online, com ele. Aí ele falou, mãe, o que você tem que fazer agora? Uma calma, o que você tem que fazer agora? Eu falei, a mamãe tem que ir lá na cidade, resolver as coisas lá na cidade, aceleradíssima. E ele, mãe, vai na cidade, tá tudo bem. Depois você me ajuda aqui com o trabalho, tá tudo bem também. E o que tem para resolver aqui em casa, pede a ideia para dar uma olhadinha nisso para você. Quer dizer, a gente nem enxerga o leque de possibilidades que a gente tem quando a gente quer, fica assim, ó, quando a gente quer abraçar todas as responsabilidades. Eu me sinto uma águia com asas imensas que eu quero abraçar tudo, né? E não precisa ser assim, porque isso rouba a nossa energia e rouba a energia de quem está em volta. E aí eu dei um abraço tão caloroso nele, assim, porque ele é tão especial, e ele com a maturidade dele, enfim, com a calma, acho que a palavra é essa, a calma que ele estava, ele conseguiu enxergar todas as possibilidades. E quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no estresse, quando a gente está lá,
a gente nem vê nada, né? A gente fica meio só olhando para frente, como a Vanessa falou. Então, gente, assim, eu aprendi com o meu filho, estou ajustando, mas ele é o meu treinador, meu coach, Miguel, de vez em quando, assim, que ele me traz a calma. Que o quanto é importante realmente a gente respirar, enxergar, né, os leques de possibilidades que a gente tem, delegar o que tem que ser delegado, abraçar o que tem que ser abraçado naquele momento, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A gente tem que ter essa sabedoria. Aqui só o comentário, a Rosângela tinha colocado lá em cima, que estou passando por isso neste momento, tive que me distanciar de uma pessoa, pois não estava me fazendo bem, estava tirando minha energia. Isso aí. O mais importante é o estado de consciência, né? Não quer dizer, ter inteligência emocional, não quer dizer que você sabe de tudo, que você vai sair perfeito em tudo o tempo todo, né, Fabi? Ou que não tem problema, né? Não é uma vida sem problema. Exatamente. É muito mais você ter consciência, né? Você, nossa, isso aqui não foi legal, isso aqui não tá legal, tem que, né? É você perceber, se perceber e perceber o que está acontecendo à sua volta. Porque a gente hoje em dia está sendo levado tanto para o mundo externo, a gente está tão assim, né, para o externo, para fora, que a gente se perdeu assim da gente mesmo, né, das nossas emoções. E aí a gente passou a não administrar, não gerir. E agora as pessoas estão tendo essa necessidade, né? Sim, com certeza. Como é que tá o tempo aí? Eu nem sei, a gente tá aqui empolgadíssimo. Tô sem relógio aqui, gente. No 9h05, gente, está acabando a live. Olha só, 9h05 já? Já, vou falar rapidinho aqui do último, que são as notícias da televisão. Gente, pelo amor de Deus. Coronavírus, o tempo, 24 horas do nosso dia. Aí tem gente já achando que tá com coronavírus porque espirrou, né? Deu um espirro, tossiu, já tá se sentindo doente, já quer ir para emergência. Porque a gente se intoxica. E nós somos seres muito empáticos, né? A gente tem empatia com a dor do outro, a gente tem empatia com o sofrimento do outro, e a gente vê só isso na televisão, que morreu um, morreu dois, morreu três. E a gente acaba trazendo, vivendo um pouco a dor daquela pessoa, se colocando no lugar do outro. E aí a gente vai ver, a gente terminou o dia também com a energia lá embaixo, né? O quanto isso é tóxico. Então, o como a gente puder evitar notícias negativas, porque isso a gente pode blindar, é só pegar o controle remoto e fazer, né, desligar. Então, é isso. A gente falou tão gostoso nessa live que a hora voou. A gente tinha que ter 3 horas de live. Gente, olha só. Foi o último dia da nossa sequência de live, que eu amei. E vai vir novidade por aí. A Vanessa vai falar aí um recadinho. Vamos, fala aí rapidinho. Então, gente, fiquem ligados na próxima semana no nosso feed, no nosso stories. A gente vai lançar uma oportunidade bem bacana, porque 1 hora é muito pouco para a gente falar. 1 hora não tem como a gente aplicar ferramenta e a gente sabe que a gente só consegue realmente ter uma aprendizagem significativa quando a gente coloca em prática. Como eu falei, não adianta vocês ficarem nos ouvindo, mas não colocar algo na vida de vocês em prática e ter resultado. Então, na próxima semana, fiquem ligados no nosso feed, no nosso stories, que a gente vai publicar uma coisa bem legal, onde nós vamos nos reunir para falar de coisas bem bacanas, bem relevantes, com ferramentas e muita coisa bacana, tá bom? Eu não sei quanto tempo que horas que você iniciou, que eu cheguei atrasada. Já vai cair. Eu iniciei 8h08 e são 9h08 exatamente. Gente muito obrigada. Faz um print! Nossa gratidão. Faz um print! Tirei, eu fiz aqui, vai. Pronto, tira aí, galera. Isso. Estamos juntas. Agora ele abriu o reloginho, faltam 25 segundos. A nossa intenção é compartilhar amor, é transbordar amor na vida de vocês, qualidade de vida. Estejam conectados com a gente. A Kátia Vera entrou aí, ó. Vamos pra cima, juntos e misturados, tá? Fiquem ligados, novidade semana que vem. Fiquem ligadas, hein? Vai cair. 3, 2... Tchau, Lu!